Esse é mais um Terrence Responde, começando por aqui. Nesse final de semana tá rolando lá em Los Angeles a convenção de Hot Wheels, e isso significa que, se tudo der certo, daqui a pouco, de madrugada, de sábado para domingo, se você estiver assistindo esse vídeo de sábado, você vai ver aqui um vídeo especial mostrando tudo que foi mostrado lá no evento. Eles sempre fazem uma apresentação lá com um slideshow e tudo, com um PowerPoint, e aí eu vou te mostrar tudo que aconteceu por lá, se tudo der certo. Então, cruza os dedos aí, porque tomara que tenha dado certo, como acontece aqui sempre, todas as vezes, e eu vou mostrar pra vocês e vou explicar tudo o que aconteceu lá em Los Angeles. E semana que vem eu tô em Santa Catarina, tô em Florianópolis, porque eu vou participar do Floripa Diecast. Pois é, eu sou o convidado, um dos convidados especiais, ou o convidado especial, não sei, eu sou um dos convidados especiais que vai estar por lá. Então vai ter jantar, vai ter miniatura do evento, vai ter sábado e domingo por lá, então eu vou estar por lá conversando com todo mundo, batendo papo e assim, tentando dar toda a atenção para vocês do mundo. Então quem for de Santa Catarina, me espera por lá, porque vai ser bem legal. Vamos começar por aqui, né, que vocês mandaram várias perguntas nessa semana, então eu tenho que responder todas elas aqui agora, mas antes, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida por aqui, deixe seu comentário, deixe sua pergunta para o próximo programa também, deixa a sua observação, né, se eu falei alguma coisa que você precisa acrescentar, fazer mais alguma coisa desse tipo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre para eles que existe esse canal por aqui, e também se torne membro do canal Terrented. Vamos lá ver quais são as perguntas de hoje. A Jane Cardoso, ou Jane Cardoso, não sei, está perguntando se com as novas Ferraris as antigas se desvalorizaram ou você acha que ficaram cada vez mais caras. Olha, você perguntou para a pessoa errada, porque aqui nesse canal eu pelo menos não fico falando aqui de valorização, de quanto que valorizou, se ficou mais caro, mais barato, então não tenho a menor ideia. Se alguém souber dessas respostas, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo, que aí responde essa pergunta. Mas assim, ficaram cada vez mais raras? Eu acho que não, porque assim, pelo menos na minha cabeça, uma coisa rara é aquela que é muito difícil de você encontrar, e não é o caso de Ferraris ou Super Tirantes, algum Hot Wheels, pelo menos desses mais recentes. Você acha aí com uma certa facilidade no Mercado Livre, no eBay, ou então em encontros de colecionadores, então não acredito que seja uma coisa muito mais rara, mas não sei se melhorou o preço, aumentou, diminuiu, não tenho ideia disso. O Liger, ele está perguntando, será que a Mattel fará o Nemesis Prime na linha básica, assim como fez no RLC após lançar o Optimus Prime, pois o molde é o mesmo e bastaria mudar a pintura e os adesivos. E o Ezequiel Garcia, ele também está perguntando aqui se é possível que a Hot Wheels volte a fabricar o caminhão Optimus Prime na linha básica, como faz com outros modelos que só tem variantes de rodas. Vocês estão falando desse Optimus Prime que saiu na linha básica de 2025, né? E é bem possível, né, porque eles têm que aproveitar o molde, então eles têm que refazer esse caminhão para aparecer na linha básica mais vezes, para aproveitar o mesmo molde. Então acredito que sim, eles devem lançar esse caminhão ou com rodas diferentes, ou ele todo preto para ser o Nemesis Prime. Eu acho que a gente pode ver alguma coisa dessa sim acontecendo em 2026. O Rimoli Ricardo, ele está perguntando se a Mattel divulga no início do ano os modelos ou a gente vai descobrindo ao longo do ano. Existe alguma data que sai a listagem? Não, não tem. No passado até eles faziam mais isso, no começo de cada ano, eles mostravam uma listagem de tudo que havia na linha básica, mas eles pararam de fazer isso, e também isso é uma coisa que eles fazem, né? Eles sempre vão deixando lá no site Mattel Creations um pôster para você baixar com todos os carros do ano, mas eles vão lançando aos poucos esses posters durante o ano, e quando eles lançam a gente já sabe de todas as miniaturas que já saíram, né? Então é sempre atrasado. Mas quem dá essas notícias aqui sobre o que vai ser na linha básica e nas outras linhas da Hot Wheels é o Terrented, né? Então é reconhecido no mundo inteiro como um blog, como canal, como as redes sociais que mostram tudo que vai ser lançado da Hot Wheels naquele ano, né? Assim que a gente vai recebendo essas informações, eu vou mostrando por aqui, então fica ligado aqui, não só aqui no canal, mas também nas redes sociais, e também no vídeo que eu vou te mostrar hoje aqui nesse canal, que você vai ficar sabendo de muita coisa que vai ser lançado na linha básica para 2026. O Francelto Ferreira, ele tem duas perguntas por aqui. Ele está perguntando se a série dos temáticos da linha básica sempre foi Screen Time, se vão manter essa série em 2026.
Sim, eu acho que desde 2016, né, que eles colocam essa subsérie na linha básica, que se chama Screen Time, e para 2026 vai ter sim, se você assistiu, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, que é o último The Hunt News da semana passada, onde eu mostro justamente que vai ter a série Screen Time para 2026 e já mostro alguns modelos que vão estar por lá. E ele também está perguntando aqui se na minha última viagem ao Japão, o que te surpreendeu, o que você acha que vem para o Brasil, o que não vem, e se já saiu pela Hot Wheels ou outra marca o carro do filme Stallone Cobra. Essa pergunta eu já respondi na semana passada. Mas assim, o que me assim, surpreendeu no Japão é que é um país incrível, eu gosto muito de lá, já fui 2 vezes para lá, gosto muito, espero voltar mais vezes para lá. E o que me surpreende lá é que você encontra facilmente muitas miniaturas, tem muitas lojas que você vai, não só em shoppings ou lojinhas por aí, que tem muitas miniaturas, é um povo que gosta de colecionar, então tem muitas opções lá para quem gosta disso. Agora, o que vai vir, o que não vai vir? Assim, tudo está vindo para o Brasil, né? O que não vem para o Brasil, que tem muito lá, é Atômica, né? Então, que é uma coisa que é deles e não vem para o Brasil porque encareceria muito e tem mais a ver com os carros de lá. Agora, o que vem, acho que vem tudo, né? Tem uma outra miniatura premium que é mais complicado de chegar por aqui, mas geralmente o que tem tudo isso disponível nos AliExpress e no Shopee da vida. O Defani Cara, ele é membro aqui do canal e ele fez um vídeo aqui, né? Teve um vídeo dele no último React de coleções, então dá uma olhadinha lá no vídeo que eu coloquei na sexta-feira, porque é um vídeo dele. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui nessa sugestão de vídeo. Ele está perguntando por que diversas criações próprias da Hot Wheels têm em seus nomes termos como Bite, Shake, Quick. Esses termos têm algum significado especial ou repetição dos mesmos é mera coincidência? É mera coincidência, são nomes sonoros aí que são fáceis mais da criançada memorizar e tudo mais, e tem a ver com picada, mordida, balanço ou velocidade, esse tipo de coisa. Então eles usam muito esses nomes quando eles vão criar alguma miniatura lá deles, porque tem todo um contexto, né, por trás. Então tem esse shake aqui, que é o Bone Shaker, né, que é uma brincadeira de chacoalhador de ossos, então tem isso. Bite, que é uma mordida, né, então tem o Shark Bite, né, que é aquela miniatura do tubarão. Então tem essas coisas, mas assim, não é só coisas da cabeça deles mesmo. O Max Costa, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando se existe em um P64 miniatura do Ford Coupé 3 janelas 33 vermelho, chamado de Eliminator, da banda de rock texana ZZ Top. Sim, esse carro é lendário, né? Ele, aqui, como você falou, ele aparece no clipe da música Gimme All Your Loving e aparece na capa do disco também, então eu curti muito e curto muito, é uma ótima banda. E sim, a Hot Wheels fez essa miniatura lá no passado, em 1985, 86, alguma coisa assim, e não faz mais, né? Só fiz naquela época, fez algumas edições dela, e a miniatura ficou bem famosa por isso. Não sei se é licenciada da banda ou não, mas pelo menos não é exatamente o mesmo carro do clipe, mas é o que mais parecido a gente tem. E tem também a Monogram, que fez um kit de montar lá no passado também desse carro, mas aí não é nesse canal P64 e também não é de metal. O Nicolas Pereira Matiwalashi, desculpa se eu errei seu nome, ele está perguntando se eu tenho alguma informação se a Hot Wheels vai voltar com os Opalas. Cara, não tenho nenhuma informação disso, eu acho que não volta, não é um carro que tem muito a ver lá para os americanos, e também eu acho que não tem motivo nenhum, nem necessidade nenhuma de voltar esses carros, porque assim, você tem a CKS fazendo esse Opala, bem legal, né, no padrão, assim, Hot Wheels, uma miniatura mais básica, e você encontra facilmente aqui no Brasil, e você tem também a BR Classics fazendo o melhor Opala de todos, que é uma miniatura premium. Eles já fizeram de várias cores, vários modelos, é sensacional, então eu acho que vale muito mais a pena, até porque se você for comprar hoje um Opala que a Hot Wheels lançou lá no passado, você vai pagar aí, se for a versão simples dele, você vai pagar aí entre, sei lá, 50 a 100 reais. E se for a versão Super Tirante que tem pneus de borracha, você vai gastar aí até 200, 300, 400 reais numa miniatura dessa. Então eu acho que não vale a pena. Gasta aí 140, 150 reais no da BR Classics, você vai ficar muito mais feliz do que qualquer Opala da Hot Wheels. O Vendel, ele está perguntando o que eu achei das Ferraris da Shell controladas por app Bluetooth. E o Alexander Olive, que é membro aqui do canal, obrigado, ele também está
perguntando a mesma coisa, o que eu achei das minis da Ferrari que estão sendo vendidas na Shell. Olha, eu não comprei nenhuma, tá? Eu acabou passando e eu não lembrei. Eu mal tenho ido em posto de gasolina, porque eu tenho pego carros emprestados, né, de montadoras, e eles vêm com tanque cheio, então eu geralmente não vou mais em posto. Então eu até acabei esquecendo disso, mas pelo que eu vi alguns vídeos por aí, eu vi algumas pessoas comentando, parece que é bem legal, todo mundo elogiando bastante, então acho que vale muito a pena. Então, já que eu não pude trazer essa resposta, então deixa aqui um desafio da semana para vocês me falarem o que vocês acharam dessas Ferraris, se vocês já compraram, se não compraram, qual modelos vocês já compraram, e aí vai me falando aí o que vocês acharam. Então fica aí um desafio da semana para vocês. O Giovanni Lima, ele tá dizendo que ele parou de colecionar, ele voltou a colecionar, e ele percebeu que eu tenho uma Brasília azul e um SP2 laranja. Eu tenho essas duas raridades, e você poderia falar sobre elas, e você tem um lindo Opala também? Eu tenho todos, né? Tenho esses daqui, e eu inclusive fiz um vídeo, né, já tem um tempo, sobre os carros brasileiros da Hot Wheels. Então há um guia completo de tudo que saiu de carros brasileiros da Hot Wheels. Se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo, que você vai ficar sabendo de tudo que eu falei por lá, e vai ficar sabendo bastante disso. Eu tenho um pezinho aqui nessas miniaturas, porque na época a Hot Wheels aqui do Brasil falava muito comigo, a Mattel do Brasil falava muito comigo, a gente conversava muito, então eles mostraram os projetos dessas miniaturas, também do Opala, a gente bateu bastante bola sobre isso. Depois eu saí, né, em algumas matérias da Quatro Rodas e no Estadão e outros jornais também, falando sobre essas miniaturas brasileiras, então é algo que me marcou bastante. É por isso que elas estão aqui na minha coleção, porque elas têm a ver aí com bastante com Terrantes. O Evan Tuir, ele está perguntando aqui qual a miniatura mais rara que você já viu e a que você já teve. Olha, a que eu já vi, com certeza, foi a Beach Bomb, lá do Bruce Pascal, lá nos Estados Unidos, que eu visitei o museu da Hot Wheels, que ele fez por lá. E não só esse, né, mas ele tem lá várias miniaturas muito raras, algumas até mais raras do que a própria Beach Bomb, né, por mais incrível que isso pareça. E são carros muito interessantes do começo lá da Hot Wheels. Então ele tem muita coisa muito rara ali que não fica só na Beach Bomb. Tem inclusive projetos, tem moldes, tem um monte de coisa lá que é bem interessante, que é super raro. Agora, de miniaturas raras que eu tenho, putz, eu não sei, cara. Eu tenho essa daqui, cadê ela? Eu sempre me perco aqui. Ah, tava aqui desse lado, eu não tinha visto. Então, eu tenho essa Mercedes aqui, que o dono da IWC, que faz relógios suíços, né, muito legal isso, a Hot Wheels lançou esse carro aqui, que é uma réplica do carro que ele tem, e ele me pediu para fazer uns stories, tá, uns reels, para mostrar, para falar do evento que eles iam fazer lá em Silverstone, na Inglaterra, e como agradecimento ele me mandou. Então essa miniatura aqui, ela é toda de Zamac, né, diferente da que saiu na série Team Transport, que é bem parecida com essa, mas aquela é pintada, essa daqui é de Zamac. E existem, sei lá, acho que 200, 300 dessas daqui no mundo. Eu nunca consegui descobrir quantas existem realmente dessa daqui, mas me parece que ela é bem rara, então não sei muito bem qual que é a dela. E também tem, mais recentemente, eu fui lá no aniversário da Tarmac Works lá em Hong Kong, e eles me deram uma maleta de ferramentas que só foram feitas 500 dessas maletas, que tem 5 carros especiais lá dentro. Mas em breve eu vou mostrar aqui um vídeo falando sobre essa maleta, que é sensacional, e realmente é um item bastante raro aí, só existem 500 no mundo, e somente quem foi lá no evento conseguiu comprar. Eles venderam algumas aí no site deles que sobraram, mas a minha tem vários autógrafos, então você vai ver nesse vídeo aí em breve, que é uma bela caixa de colecionador. Mas vamos deixar aqui mais um desafio da semana. Me fala aí qual que é a miniatura mais rara da sua coleção. Conta pra mim qual que é a miniatura mais rara e por que ela é mais rara, pra gente saber se você tem alguma coisa. Não que isso importe, tá, pra uma coleção, mas pra gente saber, né? Eu nem ligo muito isso daqui, só ligo mais pela história que essas miniaturas carregam. Não é uma coisa que faz minha cabeça de ser uma coisa rara ou não. O Elton Geraldo, ele tá perguntando qual que é o nome do carrinho e da Hot Wheels, que tem uma moto dentro que vira pra lá e pra cá. Se tem alguma coisa a ver com Mustang GT. Não tem nada a ver com Mustang GT. É uma miniatura, até onde eu saiba, né? Uma miniatura que se chama Imparable, que seria imparável, né? Então é uma miniatura que eles já lançaram um bom tempo atrás, faz um tempo até que eles não fazem essa miniatura de novo, mas
pelo que eu entendi que é da sua pergunta, é isso, porque tem uma motinho ali no meio que ela fica indo para um lado e para o outro. O Júlio César, ele está perguntando se existe alguma miniatura na escala 1 para 64 do GTR Pennzoil, do jogo Gran Turismo. Olha, eu não joguei esse jogo, mas talvez seja esse daqui que a Atomica fez, inclusive eles fizeram numa série chamada Atomica Racing, e eu vi lá essa miniatura lá no stand da Atomica no salão de Hong Kong, inclusive comprei, né, para vender para alguns amigos que tinham me pedido aqui, e vendi lá no grupo de membros do canal Alterrantes, então é por isso que é interessante você se tornar um membro. E tem da Atomica, também a Tarmac Works lançou essa miniatura, então é possível você encontrar também, e a Hino também lançou, então você tem algumas opções, se é que é essa miniatura que você está falando, desse carro, então você tem algumas boas opções aí para você poder levar para sua coleção. O Williams Dias, ele estava perguntando quanto ao Super Chase da série básica da Matchbox. Sei que nem todos os lotes têm o Super, mas o lote que vem vem um modelo por caixa ou vem um modelo básico quando não vem o Super, assim como vem na Hot Wheels? Bom, é um esquema diferente, tá? Os Super Chases da Matchbox são bem diferentes da Hot Wheels, porque da Hot Wheels você tem o Super T-Hunt e você tem uma versão comum dele, que é o mesmo carro, só que com as rodas os pneus de plástico, e não tem um monte de detalhes, não tem a pintura Spectraflame e tudo mais. Na Matchbox, não. Na Matchbox você tem um carro Super Chase e ele não tem um equivalente dele, uma miniatura mais comum. Então você não tem isso e só é o Super Chase mesmo. E eles saem assim, são 12 lotes por ano, né? Alguma coisa assim, são 12 lotes por ano da Matchbox. Eles são 6 Super Chases. Então tem lote sim, lote não, que tem esses Super Chases, então é bem por isso. E eles são também bem difíceis de serem encontrados, porque eles são modelos mais chases, né? Então é tipo o Super T-Hunt, mas acho que até não é tão difícil assim de encontrar como o Super T-Hunt, é um pouco mais fácil do que o da Hot Wheels. O Eugênio Hertz, ele sempre comentando por aqui, ele é membro do canal, obrigado, cara, ele sempre com os comentários mais ácidos, inclusive, já chamei a atenção dele por conta dos palavrões que ele usa, mas ele tá me perguntando por que eu falo Chuco, se o nome é Chuco, de onde tu inventou esse T no início, fala aí. Cara, eu falo um monte de coisa errada, eu sou muito imperfeito e eu falo um monte de coisa errada. Então, assim, realmente está certo, Chuco. Só que por algum defeito no meu cérebro aqui, eu acabo falando Chuco, mas eu vou tentar me arrumar com relação a isso. Eu também falo errado Korg, que o pessoal fala Korg, então eu também tenho que consertar isso. Tômica, eu aprendi lá agora na Ásia que o pessoal ou fala tômica ou tomica, então as duas formas estão certas, então eu agora voltei a usar o termo tômica porque parece que está certo também. Então assim, a gente vai aprendendo, eu vou errando, vou aprendendo e um dia a gente chega lá, né? Mas com certeza eu sempre vou errar minha vida inteira. Mas obrigado pelo toque. O Black Profilo, ele de novo perguntando por aqui, ele está me perguntando se eu concordo em pagar o preço de pechincha numa miniatura premium, que vale mais de R$150, Mini GT, por exemplo, e trazer para a coleção gastando menos de 100 até R$80. Para mim não compensa e tira todo o sentido de ser chamado peça de coleção e premium. Cara, eu não posso discordar mais de você, porque, assim, veja, eu fico até sem palavras aqui, mas assim, uma miniatura, ela tem que ter uma importância para você, não pelo preço que você pagou, sei lá, então quanto mais você pagar, mais caro, ela é mais importante. Para mim não, né? Eu assim, eu dou importância para a miniatura de acordo com o que ela representa para mim, se eu gosto ou não. Então, muitas vezes eu já comprei, inclusive, miniaturas bem caras, ou então paguei um preço maior, porque eu queria muito aquela miniatura, mas isso não tira o valor das outras. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho algumas miniaturas aqui que são caras, tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, um Hot Wheels de R$20, que ele me representa, que assim, eu gosto desse carro. Eu tenho a Majorette, que custa baratinho também, tem esse daqui que veio de graça, mas veio lá da fábrica da PGM, que o dono da fábrica da PGM me deu essa miniatura, então de graça, né? Como que eu não vou expor isso daqui? E tem vários aqui, eu poderia passar a tarde inteira aqui falando um monte de exemplos como esse, então acho que não tem nada a ver isso que você está me perguntando, assim, pelo menos no meu conceito, tá? Então quer dizer que se você ganhar de presente uma miniatura premium, super legal, ela não tem valor, não tem que ir para coleção, então se você conseguir um preço mais baratinho, ela perde
o valor, né, que é dado para a coleção, não sei, acho que eu não entendi a sua pergunta. E ele também está perguntando o que eu acho dessa nova geração de futuros colecionadores que são alimentados pela coleção dos pais e que crescem com uma coleção toda pronta e bonitinha, sem mesmo precisar construir do zero. Me refiro a essa molecada que nem passou dos 10 anos de idade, já tem expositores, miniatura, premium, e essa firula toda desnecessária, já que já vi até postagens de pais desesperados em grupos de Facebook que tentam montar uma coleção para o filho que nem nasceu. Olha, de novo, né, não cabe a mim, né, julgar ninguém pelas suas atitudes, da mesma forma que eu também não julgo quando uma criança nasce e o pai já chega lá com um uniforme, com uma roupinha do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que vai mais aí da ideia do pai de querer que o filho siga esses caminhos. Eu não sou assim. Eu sempre criei meu filho para ele ter personalidade própria, para ele gostar do que ele quiser, para ele ter as vontades dele, para ele ter os gostos dele. Então, mesmo assim, as miniaturas, eu nunca forcei a ele de colecionar e também, assim, ele acaba gostando porque eu só falo disso, eu vou em vários eventos, acabo levando ele em viagens e tudo mais, então acaba gostando de alguma coisa, mas ele gosta de outras coisas também. Então, eu jamais faria isso, não faria uma coleção para o meu filho, mas tem muita gente que faz e não acho que está errado, acho que está certo. Mesmo quando meu filho estava para nascer, eu vi algumas miniaturas que eu queria que simbolizassem ele, né? Então, essas duas aqui, por exemplo, são duas miniaturas que eu comprei na época que assim, foi até bem antes até de engravidar e tudo, e eu comprei já pensando na vinda de um filho. Então, não sei, acho que é meio comum assim para os pais que fazem isso, mas eu não sou ninguém para julgar esse tipo de coisa. Agora, se alguém quiser dar suas opiniões aqui embaixo também sobre isso, fiquem à vontade. O Caio Vinícius, ele é membro aqui do canal e ele está me perguntando se existe algum método de se desfazer de miniaturas que você comprou lá no começo da coleção e hoje fica só enfeitando o fundo da gaveta. É bem difícil de se desapegar. Olha, sim, é difícil desapegar de qualquer coisa na vida, mas a gente tem que imaginar que nada é para sempre e faz bem quando a gente desapega de algumas coisas e coloca outras novas no lugar. Eu estou sempre fazendo isso, eu estou sempre vendendo partes da minha coleção, inclusive fiz isso no grupo de WhatsApp dos membros esses últimos dias, porque tem algumas miniaturas que não fazem mais sentido para mim, então eu não tenho tanto espaço assim, e nem quero ter tanto espaço assim para as miniaturas, para ficar com uma coleção gigantesca. Então eu prefiro ter algumas miniaturas que fazem sentido para mim, que tem uma história e tudo mais, que são essas que me importam. Então, vez ou outra eu estou mandando embora. Agora, sei lá, eu te dou essa dica para você olhar para essas miniaturas, a gente vai mudando, né, de gostos conforme o tempo, então vai olhando para essas miniaturas, vai vendo se elas ainda fazem sentido para você e vai, sim, se você quiser desapegar, dá para um sobrinho, dá para uma criança de rua, dá para um vizinho, alguma coisa assim, que você vai estar estimulando, inclusive, que daí apareçam novos colecionadores, porque talvez eles peguem gosto por isso. Então é um bom caminho para você fazer isso. O Oliveira Brasiloff, ele está perguntando se a moto verde do T-Hunt não fica em pé, veio sem apoio. Você está falando dessa moto aqui, né, dessa Triumph, que foi T-Hunt nesse ano. Eu não sei, eu não comprei essa moto, não compraria também para minha coleção, mas eu não posso te responder isso. Então, se alguém tiver essa moto, tanto dessa versão T-Hunt como da primeira que saiu, que também acho que não tinha apoio, deixa respondido aqui embaixo, né? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se essa moto ela fica em pé ou não. Geralmente fica, né? Essas motos da Hot Wheels tem lá tem um jeito de que você coloca e ela fica de pezinho, mas eu não tenho muita certeza. Então, quem souber, responde aqui embaixo. O Richard, ele está perguntando se eu tenho algum outro hobby de coleção. Lembro que meu pai, nos anos 2000, tinha milhares de cartões telefônicos que ele guarda até hoje. Olha, não, eu não tenho nem tempo nem espaço para ter mais coleções do que eu tenho. Então, eu não teria. Até gostaria, né? Sempre me apaixono quando viajo por aí, vejo algumas coisas bem legais, mas assim, não é prático para mim ter esse tipo de coisa, até porque não dá para me dedicar a esse tipo de coisa. Então a única coisa que eu tenho é a coleção de miniaturas, que eu sempre vou tentando dar uma enxugada nela, e sim, mas eu tenho outros interesses, então eu adoro, né? Quando estou com a minha família, com os amigos, falar sobre viagens, falar sobre cultura, falar sobre rock, né? Eu adoro falar sobre rock, adoro falar sobre aviões, adoro aviões, eu tenho muitos livros sobre isso, inclusive. Então, são esses meus interesses, mas outras coleções eu não tenho. Mas
mais um, né? Pode mais um desafio da semana? Então beleza, vamos deixar mais um desafio da semana aqui. Deixam aqui também seus comentários falando quais são suas outras coleções, se é que vocês têm coleções também. O Roberto Carlos Beninca Jr., ele está me perguntando se eu sei dizer se obrigatoriamente toda caixa de Kaido House vem um chase. Sim, se você comprar uma caixa de Kaido House, numa caixa fechada com, né, um sortimento ali de Kaido House, vai vir um chase dentro dessa caixa. Então, pelo menos é isso que meu amigo Lupa me contou, que ele é especialista em miniaturas premium. O André Carlos Pinheiro, ele está me perguntando se durante um dos seus vídeos seria possível você fazer uma comparação de tamanho entre a miniatura Nissan GT-R R34 da PGM e a Chevrolet Veraneio da BR Classics. Eu tenho uma grande curiosidade de visualizar esses dois grandes modelos juntos, desde já agradeço. Tá bom, vamos lá fazer. E esses são os dois modelos, um do lado do outro. Teoricamente os dois são na escala 1:64, né? Deixa eu colocar aqui do lado para você ter uma ideia. Mas eles são assim, tá? Eu acho que eles são bem compatíveis, tá? Porque o Skyline, ele é um carro grande até. E a Veraneio, ela é um carro bem grande. Então eu acho que tá mais ou menos aí certo, tá? Na escala 1:64. Acho que tá bem correto isso. Porque tanto a PGM quanto a Ixo fazem, e a BR Classics, claro, eles fazem carros na escala 1:64. E eu chamei aqui também um Hot Wheels, um Camaro da Hot Wheels, para a gente ter um pouquinho mais de noção, né? Para quem não conhece essas miniaturas, você vê como o Camaro ele é bem maior, né, do que a Veraneio, porque o Camaro ele não está na escala 1:64. Hot Wheels não faz as miniaturas na escala 1:64, sempre faz uma escala um pouco diferente. Mas tá aí do jeito que você pediu, as duas miniaturas, uma do lado da outra. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. E o Arthur Robleski, desculpa se eu falei o seu nome errado, mas qual escala são as carretas da Mini GT? A Time Micro vende as dela na escala 1:64. Da diferença de tamanho de uma marca para outra, as 1:87 são muito menores em comparação da Mini GT. Olha, as da Mini GT são 1:64, tá? E, assim, tem algumas marcas que têm umas diferenças, né? Mesmo falando que é 1:64, tem umas diferenças de tamanho, mas é mais questão de você olhar. Eu acho que não tem tanta diferença. As 1:87, sim, elas são bem menores, então vai dar aí uma diferença boa quando você colocar uma do lado da outra. E essas foram todas as perguntas dessa semana, e agora eu fico esperando vocês me mandarem mais perguntas para a semana que vem. De novo, semana que vem eu estou em Floripa. Se você é da região, me encontra por lá para a gente bater um bom papo. E tem vídeos novos todos os dias daqui às 7 da noite, um monte de conteúdo lá nas redes sociais e no blog do The Hunted. A gente se vê por lá então. Valeu!